Esse é o programa Lugar de Paz Especial. Seja bem-vindo mais uma vez. É muito bom receber você junto com a gente aqui. E eu agradeço também por você abrir a porta da sua casa, por ter ligado a TV, onde quer que você esteja, podendo acompanhar aqui o programa Lugar de Paz. Quem sabe você estava assistindo o programa anterior e de repente começou o programa aqui. Esse é um programa que tem o objetivo de alguma maneira, levar até você esperança, a certeza do cuidado de Deus, de um Deus que nunca se esquece de nós. E hoje a gente tem alguns recados para você, mas antes eu queria dizer que o tema de hoje é sobre libertação, um Deus que liberta a cada um de nós. Quanta gente precisando de libertação dos vícios, das garras de Satanás, do inimigo de Deus, pessoas precisando ser libertas das tradições. E pelo sangue de Cristo Jesus, todos nós podemos ser libertos. Existe alguém que você ama, que precisa de liberdade, de libertação em Cristo Jesus? Acredite nisso. E eu, junto com você, começo o programa Lugar de Paz de hoje, já agradecendo a todos aqueles que entram em contato pelas redes sociais, pelo facebook.com/Lugar de Paz NT, ou melhor, facebook.com/lugardepaz.nt. Você pode escrever para a gente, falar o que você está achando do programa e aproveitar e também enviar para a gente o seu pedido de oração. E eu vou fazer questão de ler o seu pedido de segunda a sexta, às 5 da tarde, no programa Lugar de Paz, que é aquele programa tradicional, Lugar de Paz, onde nós lemos vários pedidos, nós oramos juntos. É um tema muito especial a cada dia que nós oramos também no programa. E hoje, no programa Lugar de Paz especial, que é esse, a gente abre a palavra de Deus e participa juntos, ouvindo aquilo que Deus espera de cada um de nós. Eu vou lembrando que você também pode seguir a gente pelas redes sociais através do Instagram, @Lugar de Paz. Você já segue a gente? São vários amigos e a gente sempre tem feito questão de postar alguma coisa que, de repente, no momento certo, chega até você, uma frase, um vídeo, um verso bíblico, algo que você, de repente, esteja precisando naquele momento e alcança você através do nosso Instagram também, tá bom? E antes da gente abrir a palavra de Deus, eu quero oferecer para você um material muito especial. Eu sempre digo que é um presente da Novo Tempo e é o Ensinos de Jesus. Eu não sei se você já fez um pedido, é gratuito, é um presente e a Novo Tempo quer desejar para você cada vez mais o conhecimento da palavra de Deus, a compreensão dos ensinos de Jesus, e por isso ela preparou esse material tão especial que fala exatamente sobre a trajetória de Jesus, aquilo que ele ensinou para os discípulos e aquilo que ele espera de cada um de nós também. Se você quiser receber gratuitamente, é só entrar em contato com a gente em horário comercial, através do telefone 12 21 27 31 21, tá bom? Ou você pode entrar no blog também, vou falar bem devagarzinho para você anotar aí, é o novotempo.com/Lugar de Paz. Você entra lá, tem um lugar para você preencher, fazer o seu cadastro, um ícone ali, você coloca o seu endereço, tudo certinho e a gente vai fazer questão de enviar para a sua casa também, tá bom? Lembrando que é gratuito, é um presente para você. Antes da gente orar e abrir a palavra de Deus, um abraço muito especial para você que já está escrevendo para a gente nas redes sociais. Estou aguardando você também, tá? A Rosalina Maria, ela é de Buritama, mas mora atualmente em São José do Rio Preto, interior de São Paulo também. Um abraço para todos aqui do estado de São Paulo. A cada semana, pessoas de todos os cantos do Brasil e fora do Brasil participando também. Temos aqui a Cleusa, ela é de Cuiabá. Na verdade, está morando em Cuiabá, mas ela é de Cascavel, no Paraná, e agora está no Mato Grosso, dois belos estados brasileiros, pessoas queridas acompanhando a gente também. Tem gente que está escrevendo para a gente através do Instagram também, o Fernando, a Aninha, a Taizinha, o Sérgio, o Nelson, Gabriel e também a Gislene, a Ana Jéssica, a Elisângela, tantos outros estão escrevendo aqui e nós aguardamos você junto com a gente também. Nós vamos orar nesse momento, abrindo o nosso coração para podermos abrir a palavra de Deus, que tem uma mensagem especial de libertação para mim e para você também. Vamos orar. Bondoso Deus, mais uma vez a sua palavra está aberta aqui e nós queremos abrir a nossa mente, o nosso coração, para que o Senhor fale a nós, segundo a tua vontade e segundo a nossa necessidade também. Clamamos a Ti na certeza de que o Senhor faz
e fará o melhor por nós, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, ela sempre traz esperança para mim e para você. E ela traz também libertação. Desde o início do mundo, desde antes da fundação do mundo, Deus prometeu que faria o ser humano feliz. Já falamos sobre isso, mas é o momento da gente entender que nós erramos, nós falhamos, e Deus quer libertar o ser humano das garras do mal. O texto-chave de hoje, o texto que nós iniciamos a mensagem, se encontra em 1 Pedro, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, os versos 19 e verso 20, que fala exatamente sobre aquilo que pode libertar o ser humano. A única forma de nós sermos libertos, que é através do sangue de Jesus. 1 Pedro, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versos 19 e versos 20. Diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de nós. Jesus, a Bíblia diz assim, ele já preparou o seu sangue sendo derramado por mim e por você antes da fundação do mundo. E esse mesmo sangue tem um valor eterno até o fim dos tempos, até os dias de hoje, desde Adão e Eva até os dias de hoje. E eu tento imaginar com você como era o mundo na época de Adão e Eva. Um mundo perfeito, a Bíblia diz assim, um mundo sem pecado, um mundo onde Deus deu o privilégio para Adão de colocar o nome nos animais. E de repente Adão via os animais crescendo, um cachorrinho, um gatinho e tantos outros que quem sabe não conhecemos na época. Adão tinha um carinho muito especial por esses animais. Mas chega um momento em que o pecado, ele entra na terra e a consequência é a morte. E para isso Adão tem que presenciar o primeiro símbolo de libertação, que é a morte de um cordeirinho. Eu queria que você fosse comigo em Gênesis capítulo 3, no verso 21. E aqui descreve que o próprio Deus, como exemplo de graça e misericórdia, Ele mesmo faz um sacrifício desse cordeirinho e faz roupas e vestimentas para Adão e Eva. Capítulo 3, verso 21 de Gênesis diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Era um símbolo de graça, era um símbolo de que um dia o cordeirinho, não um cordeirinho animal, mas o cordeiro de Deus viria para libertar. E foi o primeiro símbolo de liberdade e libertação, dizendo para Adão e Eva: vocês erraram, vocês falharam, vocês merecem a morte, mas através do sangue do cordeiro, eu posso libertar vocês e qualquer pessoa também. Qualquer pessoa hoje que precise de libertação, através do sangue do Cordeiro revelado ali no livro de Gênesis. O tempo passa e ainda assim a história, a trajetória do mundo diz que o sangue de Cristo, ele cobre desde Gênesis a Apocalipse, libertando pessoas dos vícios, libertando da religiosidade falsa, libertando das garras do inimigo de Deus, libertando do pecado também. Se nós vamos então até Êxodo capítulo 12, nós encontramos um outro relato na Bíblia. Existia um povo que estava sendo cativo, o povo de Israel, cativo no Egito. E nós encontramos um relato acerca disso em Êxodo 12, quando então, cativos no Egito, Deus, para libertar o seu povo, ele começa a enviar pragas, as 10 pragas do Egito. 10 pragas que representavam exatamente os 10 deuses egípcios. Praga das rãs, pragas da escuridão, porque eles adoravam o sol, adoravam as rãs. E Deus começou a dizer: eu sou o Deus verdadeiro. Nenhum desses deuses é o Deus que merece adoração.
O rei egípcio, o faraó, não aceitava a mensagem de Deus. Então Deus começa a enviar pragas e ele vai enviar a última das 10 pragas. E ele faz um pedido para o povo de Israel. A última praga é a morte dos primogênitos, dos filhos mais velhos, seja dentro de casa, seja dos animais. E para que os seus filhos não morram, vocês têm que fazer, sabe o quê? Sacrificar um cordeiro, como um símbolo de que eu vou libertar vocês do Egito. Sacrifiquem um cordeiro, sem mancha, pintem os umbrais das portas de vocês, a parte de cima da porta de entrada, porque à meia-noite, o anjo do Senhor, o Deus, virá e sacrificará a cada filho da casa que não tiver os umbrais das portas com sangue. O que chama a atenção é que não bastava ser israelita, não bastava ter um pedigree religioso, ele tinha que ter o umbral da sua porta pintado com o sangue do cordeiro. E é tão bonito que a Bíblia diz assim que os egípcios, alguns egípcios pagãos, homens que não acreditavam no Deus verdadeiro, eles sentiram no coração o desejo de pintar os umbrais das portas deles também. E Deus preservou. Porque Deus não espera do ser humano traquejos e jeitinhos. Nada do que eu faça ou que você faça garante a nossa libertação e a nossa salvação. Somente o sangue do Cordeiro. Quando nós olhamos em Gênesis, nós vemos Adão e Eva entendendo que nada do que eles fizessem poderia resgatar eles do pecado, mas somente o Cordeiro, somente o sangue do Cordeiro. Quando nós vamos ao Egito, nós entendemos e compreendemos, assim como o povo de Israel compreendeu, que nada do que eles fizessem, não importa quem eles eram, a trajetória que eles tenham vivido, a raça deles, a cultura, somente o sangue de Cristo Jesus poderia libertar. Isso foi expresso através do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Jesus, ele veio para libertar. E nós encontramos isso em Lucas capítulo 4, versículo 18. Eu gosto muito desse texto. É um texto bonito. Lucas capítulo 4, versículo 18. Onde Jesus diz exatamente isso. Que na trajetória, na história da humanidade, existe um Deus que através do seu sangue, desde antes da fundação do mundo, planejou libertação do ser humano das garras do pecado. Lucas 4,18 diz assim: e o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Na época de Adão e Eva, eles entenderam. Nas 10 pragas do Egito, o povo entendeu que a libertação dos deuses pagãos, das garras do pecado e das garras do inimigo era pelo sangue. Jesus veio, e quando Jesus veio trazer libertação para o povo da época. E eu queria que você pensasse comigo. Lembra-se dos fariseus? Os fariseus impunham sobre o povo da época, sobre os judeus, um peso, um fardo. E eles pegavam a lei de Deus, que ainda está em vigor hoje, mas eles jogavam um peso sobre essa lei, lei em cima de lei. E Jesus veio para libertar o povo das crenças e das crendices religiosas da época. Jesus veio para libertar o cativo do pecado. Quantas pessoas foram libertas do pecado, das doenças, através de Cristo Jesus? Quantas pessoas foram libertas das garras do mal, das garras de Satanás? Jesus expulsou demônios. Jesus quer nos libertar. Jesus pode libertar você. Eu não sei qual é a fraqueza que você tem, qual a luta
qual o vício, qual a batalha. Mas a Bíblia diz assim que pelo sangue de Cristo Jesus há libertação. E Ele desenhou ao longo da história o que Ele faria do começo ao fim. Ele viria para libertar. Tem alguém na sua família, na sua casa, que está preso aos vícios, preso a um relacionamento, quem sabe, doentio, preso a um estilo de vida que destrói, a um estilo de vida que se distancia da família, a um estilo de vida que você olha para a pessoa e diz assim, olha, se continuar assim, não vai ter muito tempo de vida. Mas em Cristo Jesus há a possibilidade de libertação. A Bíblia diz assim que, ao longo da trajetória humana, Deus libertou através do sangue de Cristo Jesus. Mas eu queria que você pensasse nos dias de hoje. Será que nós, hoje, vivemos os mesmos dramas do passado? De ensinos religiosos falsos? Na época do povo de Israel, das 10 pragas, na época de Cristo, ou mesmo de Adão e Eva? Por volta de 1500, no ano de 1500, quando foi o descobrimento do Brasil, o mundo da época, pense comigo, o mundo da época, ele vivia sobre uma ótica. E a ótica do mundo de 1500 era a ótica do sobrenatural, do transcendente. Existia um pensador na época chamado René Descartes e ele disse uma frase: penso, logo existo. Era o mundo das ideias, era o mundo da distância, era o mundo de não se tocar, era o mundo de pensar, do distante, do sobrenatural. E isso começou a ser inserido dentro da religião, dentro da igreja. E a gente começa a ver isso na história. A igreja começou a assimilar esse conceito e começou a ver Deus como um Deus transcendente, um Deus distante, um Deus intocável. E para você chegar até esse Deus, você teria que se submeter a algumas coisas. Você teria que se sacrificar, você teria que pagar, você teria que sofrer para que Deus aceitasse o seu sacrifício e você alcançasse a Deus. Até os dias de hoje nós temos vivido isso. Muitas pessoas acreditam que para que você seja aceito por Deus, para que Deus ouça você, você tem que fazer coisas. Você tem que sofrer, você tem que se ajoelhar e caminhar de joelhos, você tem que sentir o peso da cruz nas costas. Mas sabe o que a Bíblia diz? Nada do que nós façamos possibilita a nossa libertação, a libertação que Deus tem para nós, somente pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Somente pelo sangue de Cristo. Nos dias de hoje, Deus tem um recado para mim e para você. E nós lemos sobre libertação e sobre o sangue do Cordeiro de Gênesis a Apocalipse. Eu queria ler com você agora Apocalipse 12, verso 11. O povo de Deus nos últimos dias entenderá que somente o sangue de Cristo Jesus pode trazer libertação. A sua casa, os umbrais das suas portas hoje estão com o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo Jesus. Eu não estou perguntando se você tem religião, se você tem religiosidade. Eu pergunto para você algo que eu pergunto para mim. Será que nós estamos debaixo do sangue de Cristo Jesus, aceitando as vontades dele para a nossa vida? Apocalipse 12, verso 11 diz assim: eles, pois, o venceram. Venceram quem? Venceram o inimigo, por causa do sangue do Cordeiro. Eu e você só podemos vencer hoje. Vencer o quê? As tradições religiosas, como os egípcios, como o povo de Israel venceu no Egito, como Jesus permitiu que o povo judeu vencesse. Você só pode vencer as tradições religiosas hoje, através do sangue de Jesus. Mas você pode vencer o pecado também, pelo sangue de Cristo Jesus. E você pode vencer também Satanás, pelo sangue de Cristo Jesus. Hoje, eles venceram pelo sangue do Cordeiro.
Eu quero contar uma experiência para você. Eu seria sensacionalista se essa história não fosse verdade. Nós temos pouco tempo, mas é uma história que é muito marcante para mim. Ela aconteceu há mais de 10 anos, no interior de São Paulo. É uma história forte, mas eu queria que você pegasse a essência dessa mensagem. Existia uma mulher que ela não podia entrar em nenhuma igreja religiosa, cristã. Sempre que ela entrava, o inimigo tomava conta da vida dessa mulher. Como muitas histórias que nós vemos por aí. Uma história real. E sempre que ela entrava, ela desistia, ia para casa, porque ela sentia que era dominada pelas forças do mal. Até que um dia ela entrou em uma de nossas igrejas, e agora eu digo como pastor da igreja adventista. Eu sei que você tem a sua religião, mas essa experiência aconteceu conosco. Ela entrou em uma de nossas igrejas e aconteceu a mesma coisa. Mas o pastor daquela igreja disse assim: eu quero estudar a Bíblia com você. E eu vou à sua casa estudar a Bíblia com você. E ele estudou 27 vezes com aquela mulher. Ele foi 27 vezes na casa daquela mulher estudar a Bíblia. E todas as vezes que ele foi, ele teve que clamar a Deus pelo sangue de Cristo Jesus que a libertasse. E era ela liberta e então estudava a Bíblia. Chegou o momento dela entregar o coração a Jesus, dela clamar por libertação. Era um domingo à noite e ela ia ser batizada. Ela entra no tanque, a igreja repleta e cheia. E quando ela entra dentro do tanque, mais uma vez, infelizmente, o inimigo toma conta daquela mulher. E o pastor, que estava sendo auxiliado por outros, vai até a frente da igreja e diz assim: olha, nessa noite, vocês não vão ver simplesmente mais um batismo aqui. Vocês vão ver quem realmente é o dono desse mundo, o rei do universo. E então, batalham com aquela mulher dentro do tanque e ela volta a si. E eles vão preparar ela para o batismo. Mas antes, eu quero abrir um parênteses para você aqui, antes de terminar essa história. A Bíblia relata, e aí uma mensagem bíblica e um ensino bíblico para mim e para você, a Bíblia relata assim que existem vários nomes dados a Jesus: Cordeiro de Deus, Leão da tribo de Judá, Lírio dos vales, Estrela da manhã, Emanuel, Miguel, vários nomes dados a Jesus em contextos diferentes, assim como você é chamado de acordo com o contexto. Por exemplo, eu, para a igreja, sou pastor, para os meus filhos eu sou pai, para os meus pais eu sou filho, para minha esposa eu sou esposo. Jesus, assim como nós, temos nomes diferentes de acordo com o contexto. Isso não faz de nós pior ou melhor. Mas existe um nome dado a Jesus, que é o nome dado quando ele está em conflito direto com as forças do mal, e ele vence o mal, que é Miguel. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. A Bíblia diz assim, é o nome dado a Jesus, Miguel. E aí eu volto para a história. Aquela mulher está dentro do tanque para ser batizada. E quando eles vão deitar a mulher no tanque, ela dá um grito de libertação. E ela diz: Miguel, até tu estás aqui. Miguel, até tu estás aqui. E é liberta pelo sangue poderoso de Cristo Jesus. Se for necessário, Deus enviará anjos, ou o próprio Cristo se fará presente na sua vida, através da presença do Espírito Santo, para libertar você das garras das tradições religiosas, das garras do pecado, dos vícios, da promiscuidade e das garras de Satanás. Existe libertação no sangue de Cristo Jesus. A Bíblia declara isso. E Jesus fez isso ao longo da história. Libertou Adão e Eva, libertou o povo do Egito, libertou as pessoas quando esteve aqui nessa terra e continua libertando hoje ainda e quer libertar a você e a mim, ou alguém que você espera em Deus, em Cristo Jesus. Você acredita no poder de Cristo?
Você acredita no poder do sangue de Cristo Jesus? Você acredita que existe libertação pelo sangue de Cristo? É isso que a Bíblia diz. E o texto continua. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A Bíblia diz assim, que o sangue do Cordeiro é o reconhecimento de que nós temos que viver segundo a palavra de Deus e que viver para Deus é amá-lo até a morte. É isso que Deus espera de nós. Não é a religiosidade que trará libertação, não é uma placa de igreja, não é um pedigree religioso, mas é o sangue de Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário, a entrega do próprio eu todos os dias. E é isso que Deus espera de mim e de você. Quais são as lutas que você tem enfrentado? De repente, ninguém ao seu redor sabe disso, só você e Deus, dos seus vícios, das suas lutas pessoais, dos seus momentos obscuros de escuridão, embora seja um religioso de anos, ou quem sabe você está conhecendo a palavra de Deus agora, está ouvindo pela primeira vez essa mensagem. Jesus, através do sangue, Ele pode trazer libertação, não importa quem seja a pessoa. Pinte os umbrais das suas portas, da sua casa e do seu coração com o sangue do Cordeiro. E Ele trará libertação. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por teu grande amor, por teu cuidado. Muito obrigado porque um dia Cristo Jesus derramou o seu sangue para libertar dos vícios, do pecado, das tradições religiosas, das garras do mal. E nós pedimos isso, que o Senhor nos liberte pelo sangue poderoso de Cristo Jesus. É o que pedimos em nome dEle. Amém, Senhor Deus. Amém.